Ei, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Ei, Tatá. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Maratonando. Hoje em um aspecto um pouco diferente. A Tamires aqui. Sejam muito bem-vindos. Ei, Ana, Tamires, bom dia! bom dia para todo mundo. Bom dia, Seja muito Ana. bem-vinda aqui. Prazer estar aqui com você. É uma honra, né? Ah, o prazer é Você todo sabe o meu. tanto que eu te admiro, amo seu trabalho. Tô Ai, nervosa, não vou mentir, não. fica tranquila que vai dar tudo certo. Gente, essa é a Tamires, ela é estudante de psicologia. É, Hoje, né, eu resolvi fazer essa live em um formato diferente. Tá dando eco na minha voz aí? Não, tá Tá normal. tranquilo? Uhum. Bom, faz parte do projeto Maratonando Psi, essa live, né? Em que eu troco alguns saberes, né, com profissionais, com estudantes, com recém-formados. Aproveitando aí que nós estamos no mês do psicólogo, né? Essa semana é a nossa semana, dia 27. Nada Sim. mais justo do que trazer as pessoas, né, que estão ali no mundo acadêmico para falar um pouquinho sobre a importância da psicoterapia no processo enquanto acadêmico. A gente sabe que é muito importante. E aí hoje eu Sim. escolhi essa querida, essa maravilhosa, que eu também admiro muito, pela força de vontade, pelo profissionalismo que ela já demonstra, que é a Tamires. Apresenta aí, fala um pouquinho de você, qual período você tá. Tá. Gente, obrigado. Minha mãe tá aí. Um beijo, minhas amigas. Ana, é um prazer estar aqui com você. Sempre admiro muito seu trabalho. E aparecer aqui para mim é assim, é porque eu estou muito curada mesmo. Então, meu nome é Tamires, eu tenho 24 anos, eu estou no nono período de psicologia e eu vendo bijuterias também, além de estudar. Isso tem sido meu ofício no momento. Eu encontrei a psicologia, ela foi apresentada para mim de uma forma muito interessante e para mim tem mudado a minha vida em todos os aspectos. E falar disso hoje vai ser muito bom para mim também. Exatamente. Nós sabemos, né, Tamires, o quanto o percurso acadêmico, né, a formação acadêmica, ela não é retilínea, né? Ela é cheia de curvas, às vezes ela é cheia de buracos, cheia de vazios. E aí eu queria entender um pouquinho, né, de onde que veio essa escolha pela psicologia, porque muitas pessoas falam assim: "Eu não escolhi a psicologia, eu fui escolhido por ela". E aí eu queria que você falasse um pouquinho de onde que veio essa escolha, você teve alguma influência, como que foi isso? Bom, quando eu era mais nova, né, eu tinha alguns problemas emocionais muito fortes. Eu tinha depressão, eu era uma menina muito tímida. Então, eu já tive experiência com a psicoterapia antes de me ingressar na psicologia. E eu gostava daquilo, eu me interessava. Na época, eu não conseguia conversar com o psicólogo, porque na verdade eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas eu sempre assistia aquelas séries que sempre tem, né? Na época não tinha Netflix, mas tinha umas séries que passavam. Então, o meu interesse foi vindo dessas séries, de entender as emoções, por que que eu era daquele jeito, porque eu achava assim, não é possível, que é normal eu ser uma adolescente tão triste. Então, eu achava que a psicologia poderia trazer essas respostas para dentro de mim. E aí, no ensino médio, a gente teve que fazer uma feira de profissões. E eu falei, eu vou tentar estudar psicologia, ver como é que o psicólogo trabalha. E ali surgiu o interesse. E a gente tinha que escrever a profissão atrás da blusa. Qual profissão que você quer seguir? E eu escrevi psicologia. E aí um dia até uma pessoa falou assim comigo, oh, mas você do jeito que você é, você vai querer ser psicólogo, você vai dar conta? E aquilo assim, eu falei, eu vou tentar, né? Uhum. Porque
A psicologia talvez possa fazer eu entender algumas questões, assim. E acabou que eu escolhi e me fez entender questões, graças a Deus. Que bom, fico feliz. Gente, para quem está chegando aí, muito obrigada pela participação de todo mundo. É muito importante, né, Tamires? A gente Sim. compartilhar esse momento com as pessoas que estão ali próximas, com as pessoas que estão a fim de saber sobre esse assunto. Quem quiser interagir também, fica à vontade, trazer a sua experiência aí relacionada à psicologia, à psicoterapia. Nós sabemos o quanto é importante hoje o papel da psicologia, do psicólogo na sociedade, né? A minha escolha também pela psicologia, ela veio assim muito aleatória. Geralmente, ele sempre vem relacionada a questões emocionais, não tem como, né? A gente Sim. passa ali pelo profissional, entende que ele curou muita coisa, eu também quero curar as pessoas. Então, acredito que foi mais ou menos nessa linha, igual você aí também. Eu queria que você falasse também um pouquinho, Tamires. Eu sei que esse mundo acadêmico, como eu disse, ele é um mundo assim muito, às vezes escuro, às vezes claro. A gente acaba por se apegar a algumas pessoas nesse processo. Nós fazemos amizades, conhecemos pessoas que têm os mesmos ideais que a gente, conhecemos pessoas que são totalmente diferentes de nós. E aí, enquanto acadêmica, como que é a sua visão sobre a área da psicologia? Né? Já que você já tem esse contato maior, já é uma quase profissional aí, como que você identifica essa psicologia hoje? Enquanto área, enquanto profissão, é o que você esperava? Fala um pouquinho para mim, para nós, né? Ana, eu tenho alguns receios, assim. Eu admiro muito, principalmente agora que eu estou no estágio da clínica, o quanto o trabalho do psicólogo traz uma responsabilidade, uma consciência no mundo muito forte. A gente olha todo o mecanismo da sociedade também, como afeta o sujeito, porque a gente está vivendo essa sociedade, não é só as emoções, mas o que está ao nosso redor nos afeta muito. Eu tenho uma visão de que é uma área muito ampla. Se você não gostar de uma área, você consegue passar pela outra. Só que o que me traz, assim, às vezes de receio é essa responsabilidade muito forte, é uma certa insegurança. Nossa, será que eu realmente posso dar aquilo que o outro está precisando? Assim, eu reparo muito isso na clínica, que a gente tem que ter muitas especializações. Só a graduação, ela é só uma pincelada na profundidade que é a psicologia, mas ao mesmo tempo me dá esperança, porque é uma área muito ampla também, ela perpassa por vários setores, o que nos dá a condição de, se eu não gosto dessa área, eu posso ir para o RH, se eu não gosto do RH, eu posso trabalhar no Tribunal de Justiça. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me alegro com o que a área pode me trazer pela amplidade dela, ao mesmo tempo também eu fico um certo insegura como acadêmica, né? Talvez quando eu estiver formada, já estiver mais no mercado, pode ser que isso mude muito, mas me alegra essa amplitude que a psicologia tem, que ela pode estar em vários setores, assim. Então eu fico feliz por isso. Exatamente. É, Eu sou um exemplo disso, porque eu tento olhar a psicologia de uma forma muito vasta. Eu não me especifico só em um campo, porque eu acho que nós somos aí borboletas, né? Nós podemos Sim, ressignificar o nosso momento, nós podemos fazer a nossa existência em vários espaços, em vários lugares. Acredito também na questão que há sol para todo mundo, né? A gente não pode também fechar os olhos para sim. o que tem a nos oferecer, né? Então, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu agarro todas as oportunidades. E eu acho que é isso, né? Até trazendo aqui uma mensagem para as pessoas que estão aí sobre a importância da gente olhar para a nossa vida com um olhar de merecimento, né? Com um Sim. olhar de ressignificação, com um olhar de existência, né? O que que a gente está fazendo? O que que a gente faz com as nossas escolhas? A psicologia foi uma escolha para sua vida, é uma escolha para minha vida, e aí a gente faz dela o nosso sentido de viver, de alguma forma. Sim, Né? E aí a gente ela leva muda até a uma nossa reflexão história. para as pessoas que estão aí hoje. O que que te faz, né? Qual que é o sentido? O que que faz sentido para a sua vida hoje? Né? O que que te motiva a levantar? O que que te motiva, talvez, fazer as suas próprias escolhas? Né? A psicologia foi a nossa opção, mas e você?
que você está escolhendo para a sua vida enquanto profissional, como que você se baseia, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão e acabar por compartilhar isso com as pessoas também. É Sim, é achar o realmente nosso como propósito também, né, Ana, dentro é o da nosso profissão. propósito. Se você não descobrir dentro da psicologia qual é o seu propósito, você vai ficar um pouco bagunçado ali. Nossa, qual área que eu gosto? Por isso que é importante a gente estudar mesmo, ler, pesquisar sobre, porque o mercado, como quando eu te conheci, você falou assim, olha, Tamires, quando a gente forma, a gente tem que resistir, porque a psicologia é mal remunerada, ela não é tão reconhecida aqui. Então, você tem que fortalecer o seu emocional, porque quando você sair daqui, o mercado é um de outro jeito. E a faculdade geralmente não prepara a gente para o mercado. Ela não Exatamente. fala do que está acontecendo ali fora, do tanto de gente que quer a mesma coisa. Às vezes não é um salário tão satisfatório. E o psicólogo muitas vezes não trabalha só em um emprego, ele tem outras coisas também. Então, assim, eu acho também que uma das coisas que falta dentro da nossa estrutura, faculdade, é falar, gente, se preparem mesmo, porque o mercado não vai passar a mãozinha na sua cabeça. Chegar lá fora é um mundo de selva e a gente não tem muito essa noção quando a gente está Essa lá dentro. preparação, né? Às Sim, vezes é gerada uma expectativa, até por parte da própria faculdade, no estudante, que não é uma expectativa saudável, né? Ele sim, vai sair dali com aquelas expectativas e ele vai frustrar. E aí, como que ele vai lidar com isso? E aí a gente entra nessa parte importante da psicoterapia, né? A importância de você estar em um processo psicoterapêutico, tanto para você lidar com essas frustrações que foram criadas em você, quanto para você rematar, igual eu falo muito, né? Para você rematar mesmo as suas feridas, porque ali no momento que você está atendendo uma pessoa, pode ser que você vai enfrentar diretamente uma coisa que é sua, né? E aí você tem sim. que ter toda essa preparação emocional, toda essa estrutura psíquica para você poder, de alguma forma, alcançar o que a pessoa deseja, levar a cura para ela de alguma forma e Sim. não ter a transferência total. É para você conseguir também manter aquele distanciamento saudável, né? Entre paciente, entre cliente e profissional. E aí, quando a Sim. gente fala muito dessas questões, né, dessa barreira do vínculo que a gente cria com o nosso paciente, hoje você está atendendo, você sabe a importância desse vínculo, e nós, enquanto seres humanos, um todo, né, nós sabemos o quanto os vínculos, as nossas relações, elas permeiam a nossa vida. Nós não somos ilha, né, nós somos seres Não. relacionais, nós precisamos das nossas relações como fruto do nosso desenvolvimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Peraí, antes da gente falar, a Fê fez uma pergunta aqui para nós. Qual foi a maior dificuldade de ambas nessa trajetória acadêmica? Bom, vou falar primeiro, tá? Para mim, a maior dificuldade, eu não sei, para quem não me conhece, né? Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou do interior de Minas. E aí, a minha cidade é muito pequena e não tem faculdade. Então, eu tinha que viajei 5 anos, né? Durante os 5 anos, 80 quilômetros para ir, 80 quilômetros para voltar, todos os dias. Então, e trabalhava também o dia inteiro. Então, para mim, a minha maior dificuldade foi ter que viajar todos os dias para fazer a faculdade. E muitas das vezes, assim, a gente sabe da dificuldade, né? Em alguns momentos, a gente precisa Sim. ficar ali no estágio, né? E aí a gente trabalha, às vezes não tem condição de ficar ali. Tem que fazer escolhas, Fora né? exatamente a dificuldade do dia a dia, acontece um acidente na pista, você chega em casa às 6 horas da manhã e 6h30 você tem que estar no trabalho. Então, assim, para mim, a minha maior dificuldade foi a distância que eu tive que percorrer durante 5 anos da faculdade. Eu tive que viajar 160 quilômetros todos os dias para me formar. E hoje é um excelente profissional, né? Valeu a Ai, pena obrigada. cada Valeu a pena minuto. todo o esforço. A minha mãe me esperou todos os dias. Ali eu chegava entre meia-noite e meia, 1 hora, todos os dias ela estava ali me esperando. Então, esse apoio da família é muito importante, né? Quem não Faz conhece a total nossa diferença. trajetória e vê o que a gente conquista hoje, acha que foi fácil, mas não foi. Imagina viajar 160 quilômetros todos os dias. Se É fosse muita hoje, coisa. eu acho que eu não, talvez eu não tivesse a mesma, né?
garra, mas para mim foi muito compensatório viajar esses 160 quilômetros durante 5 anos, me formar, dar esse presente também para minha família, né? Fui uma das Sim. primeiras aí da Para nós família a também, né? formar, exatamente. E Que para você, bebemos da sua água de conhecimento. qual que Eu foi para agradeço você? esses 160 quilômetros todo dia agora. Todos os dias. Ai, Ana, isso é muito bom saber que você venceu as dificuldades. Assim, eu vejo que você é uma excelente profissional. Eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto, viu, gente? Quem está assistindo, a Ana atende, ela é muito maravilhosa, assim. Eu agradeço a Damaris, eu nem sei se a Damaris está aí, foi a Damaris que me indicou a sua palestra de inteligência emocional. E eu falei, Exatamente. eu vou lá e você sempre disponibiliza um valor acessível a todos. Você gosta que todos bebam desse conhecimento que você tem. E foi ali que eu te encontrei. Então, assim, para mim eu agradeço realmente os 160 Aquele quilômetros. encontro de inteligência emocional ficou para Sim, história. Porque eu ficou. conheci ali pessoas que até hoje estão comigo. Então, eu acho que isso já valeu muito, né? E aí eu queria que você Sim. falasse da sua dificuldade até hoje enfrentada. Bom, assim, a minha rotina estava mais tranquila do que a sua, porque meus pais sempre me apoiaram e tudo, eu não estava trabalhando no momento. Mas assim, a minha maior dificuldade que eu vejo hoje, minhas amigas também falam que é trabalhar e estudar. Para mim, no momento, é articular a teoria com a prática, porque eu acho que no curso a gente vê muita, 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 muita teoria. Quando chega na prática e às vezes foge um pouco da teoria, você não sabe muito bem o que O fazer. que E fazer? Uhum. aí você tem que juntar a sua vivência articulada com a teoria, com a sua intuição. E isso é um pouco difícil, porque às vezes chega alguém ali para você, você não sabe muito bem, porque na teoria não está escrito. Como é que eu faço? Não está escrito. E aí, Não tem mas um manualzinho, né? De sim. instrução. E aí é mais ser um humano com outro humano, com uma empatia trabalhada, com uma escuta qualificada mesmo. E aí eu vejo que é importante a psicologia, o entender o mundo do outro, dessa empatia, porque a teoria não vai te dar todas as respostas, não vai aparecer ali, ó, faça isso, isso e isso. Não vai ter. Isso é a grande dificuldade hoje que eu vejo com a gente na clínica, na minha faculdade. As meninas, a gente criou um grupo, chama Grupo da Clínica. E todo dia a gente chega, gente, socorro, e agora? O que que eu faço? Não está escrito, não tem artigo, não tem ninguém falando, e agora? É a sua empatia, a sua escuta. Para mim, O essa é a seu maior dificuldade vínculo, hoje. né? O seu amor terapêutico. Muito obrigada às meninas que me elogiaram aí, a Tatá, que é outra Tatá, outra Tamires, que eu gosto muito, uma querida, a Fê, a Aliene. Eu acho que é Liene, importante, Lili, eu acho que é importante a gente, de alguma forma, compreender que o mundo acadêmico, né, a academia em si, eu acho que em qualquer profissão, deve ter algumas outras pessoas sem ser do ramo da psicologia que pode com até trazer certeza. isso para nós. Eu acho que em qualquer profissão, quando você sai da faculdade, gera uma insegurança, gera um medo, mas só que a responsabilidade da nossa profissão, a gente não está trabalhando com peças, a gente não está trabalhando com vendas, Sim, a gente não está trabalhando com engenharia, com direito, a gente está trabalhando com vida. Então, às vezes, uma palavra que você fala no momento errado tem um significado de morte para aquela pessoa, né? sim, Às vezes, uma palavra também que você fala e ali você falou e a pessoa entendeu aquilo como um significado de vida, tira ela da morte também. Então, a nossa formação, eu acho que ela tem que vir com uma preparação emocional, uma bagagem emocional muito importante. E aí eu queria até entrar nisso agora, para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância desse significado do processo terapêutico para a nossa formação. Eu, assim, eu sempre procurei fazer a terapia, ainda faço, hoje eu faço online, porque a minha terapeuta é de Uberlândia, de onde eu me formei. E assim, eu sempre tento de alguma forma não esbarrar no na condição que o outro me traz enquanto psicóloga, porque a gente não pode pegar aquilo que é do outro, né? sim, E até a gente entender, né, quando a gente forma, até a gente entender que aquilo que o outro me diz, eu tenho que elaborar enquanto profissional, utilizar uma técnica e devolver para ele,
é um processo um pouco complexo, né? Eu demorei, para você ter noção, eu tenho 5 anos de formado, me formei em 2015. Entrei na faculdade em 2010, com 17 anos, eu me formei com 22. Muito nova. E assim, eu tive uma dificuldade muito grande depois que eu saí da faculdade de encontrar uma abordagem. Porque eu saí desde o sexto período da faculdade, eu já fazia estágio remunerado no Detran. Eu me formei, continuei trabalhando lá, fiz pós, fiz um monte de coisa, fui contratada. E eu fiquei 3 anos nessa área de avaliação psicológica e Detran. E aí, depois, quando eu acordei que eu gostava de clínica, para mim foi muito difícil encontrar uma abordagem. E o processo psicoterapêutico, né? Eu falo assim, que a Hum. pessoa que está ali, que você faz a psicoterapia, o profissional, ele acaba sendo um espelho para você. E aí eu me identifiquei muito com essa abordagem que eu utilizo hoje na clínica, que é existencial humanista, né? Que você sabe muito bem como é. Uhum. A base dela é a reflexão. E aí, até eu me encontrar dentro disso, eu vim para BH e aí eu pude usar isso dentro do que eu queria, foi um tempinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quão é importante para você, Tamires, enquanto aluna, enquanto ser humano, esse processo da psicoterapia. Como que você vê isso? Te ajudou? Você acha que é importante? Para mim foi muito Nossa, importante. É muito importante. é tudo, é só tudo, assim. O aluno de psicologia que não faz terapia, ele não está vivendo a psicologia. E é até complicado falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas não têm condição ou não têm o tempo de fazer. Só que como a gente percebe que agora tem as clínicas, escolas, as faculdades, que você pode pagar um valor social, que agora está atendendo online, é uma oportunidade. Mas eu vejo assim, eu cheguei no curso, eu era muito crua de tudo e eu estava com as emoções muito embaralhadas. E se você está com emoção embaralhada e você quer fazer psicologia, você tem que organizar isso dentro de você. Porque se você vai mexer com emoção, se você vai ter que passar pela clínica, mesmo que você não queira atender, você não pode estar com as suas emoções desorganizadas, porque aí você vai comprometer a pessoa que você está ouvindo. E então, para mim, o processo terapêutico, eu estou vivendo 100% a terapia, eu estou vendo como aquela pessoa me atende, como eu recebo aquilo, me percebendo, me observando, tendo autoconhecimento, sabendo as minhas potencialidades e não defeitos, mas pontos a melhorar, como você gosta de falar. E quando eu cheguei para você, lembra quantos pontos eu tinha que melhorar? Quantas coisas eu tinha que melhorar? Inclusive, eu te falei assim, Ana, se eu não tivesse feito a terapia, eu não saberia atender, porque muitas das pessoas que eu atendo hoje passou pela mesma coisa que eu estava passando. Então, se eu não estivesse com aquilo curado, tratado, eu não saberia ouvir, provavelmente eu não daria conta, eu teria que passar o estágio, porque aquilo pode ressoar na gente de uma forma tão significativa que você não vai dar conta de ouvir, porque você está passando por aquilo e está sendo difícil para você, consequentemente, você não vai conseguir ajudar o outro. Então, a terapia ela é extremamente necessária para o estudante de psicologia. Se ele não faz, ele precisa fazer, porque senão você não vai dar conta de lidar com as questões do outro, já que você não lida com as suas. Exatamente. Então, é extremamente importante. As minhas amigas aí que estão assistindo, estão acompanhando, que faz o curso comigo, elas sabem dessa importância. Os professores sempre tocam nesse assunto, que é importante lidar com nossa emoção, ter o autoconhecimento, porque se eu não sei lidar comigo, não existe possibilidade de eu dar o meu melhor para o outro ou entender o outro, até com uma empatia aguçada, que eu vou misturar com as minhas coisas e com a dele. Então a gente tem que estar afiado para saber lidar com as nossas emoções, para o outro chegar, aquilo não ressoar na gente de forma negativa. Mas a gente pensar assim, eu também passei por isso e agora talvez seja articulado com a teoria, eu vou dar a melhor forma para ele sair bem dessa situação. Então, para Exatamente. mim, Ana, não existe. Tem que ter terapia. Exatamente. E aí teve até uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou no privado, Berto. Ele fala: vocês psicólogos fazem terapia? Sim, nós temos que fazer terapia e, em alguns casos, até supervisão ou mentoria de casos clínicos, como forma de auxiliar no nosso processo evolutivo enquanto profissional e enquanto ser humano.
né? Nós precisamos desse aparato psicológico enquanto ser humano antes, porque, igual eu sempre falo, antes de ser psicóloga, gente, eu sou um ser humano. Então, eu preciso de toda essa bagagem emocional minha muito bem estruturada para que eu também consiga compreender o processo do meu paciente que chega ali para mim. Para que eu não faça, né, uma transferência direta do que eu sinto, do que eu vivi, do que eu passei com aquilo que o meu paciente está me trazendo. Eu falo muito com as minhas colegas de profissão que os pacientes que surgem na nossa vida, como um todo, eles são parte do nosso processo de cura, porque a maioria Então, deles traz um pouquinho daquilo que você já sentiu, um pouquinho daquilo que você já passou. E aí eu sempre falo muito essa questão, né? Nossa, os nossos pacientes, eles fazem parte do nosso processo de cura, assim, total. E esse processo terapêutico, né, a terapia, tanto para nós já profissionais, quanto para vocês acadêmicos e para todo mundo, ela não é só um instrumento de cura. Ela não vai intervir só naqueles casos de depressão, de ansiedade. Eu acho que isso é muito importante da gente sim, deixar explícito, que não é só para uma condição de sofrimento extremo. A psicoterapia, gente, é para todos, né? É habilidades que você pode adquirir através da psicoterapia, um é algum tipo de autoconhecimento. competência, é o seu autoconhecimento, é a sua autoestima, é a sua capacidade de não procrastinar, é a sua capacidade de não se auto-sabotar. Então, às vezes as pessoas ainda têm esse estereótipo que a própria sociedade construiu em nós de que o psicólogo é de louco, o psicólogo é do estressado, o psicólogo é do depressivo, e não. A É só para quem está sofrendo psicoterapia muito. é para todos, né? É para todos que têm emoção. Então é para todo mundo. E a gente precisa cada vez mais refinar as nossas emoções, compreender o que a gente sente. E é o processo terapêutico que é capaz de dar essa luz para nós na nossa vida. Né? Eu gosto até de deixar muito enfatizado aqui que vocês, enquanto alunos, precisam ainda mais desse suporte. Por quê? Porque você está ali com as suas emoções todas afloradas em um momento novo da sua vida, né? Totalmente. Então você tem Com que lidar coronavírus ainda. em pandemia. Então você tem que lidar com as suas emoções. O outro já está vindo totalmente afetado. Então a gente tem que fazer esse processo psicoterapêutico, a gente tem que sempre procurar essa ajuda. E aí eu estou falando aqui no geral, né? Porque Sim. a psicoterapia não é coisa de louco, é coisa de quem tem emoção. Então todo mundo que sente tem que fazer a terapia de alguma forma. E aí, a gente falando disso, né, Tamires? Concordo, Eu Ana. queria que você falasse para mim um pouquinho como que seria se você não fizesse a terapia. Você deu até uma brecha aí que você talvez não conseguisse fazer o estágio. Peraí, que eu acho que teve uma pergunta da Fê. Aqui, ó. Qual a sua abordagem, Ana? E já dá para Tatá saber qual ela irá aplicar? Bom, a minha abordagem, Fê, é existencial humanista, né? E como eu disse, eu demorei 3 anos para poder chegar, né, nessa conclusão. E é uma coisa assim que eu amo muito. Os autores, eles falam comigo através dos livros. Então é uma coisa assim que eu amo e que não é fácil de você chegar a esse viés. Né? Não é fácil você chegar Não a um mesmo. ponto de abordagem. Já tem pessoas que saem da academia falando, sou TCC, sou psicanálise, já saem com isso. Mas para quem não sai totalmente decidido e seguro, é um pouco mais difícil. Você já tem uma noção, Tamires, de qual abordagem? Ana, eu gosto e não gosto de clínica, eu não sei explicar, tô dividida. Uma relação de amor e ódio. Porque a clínica te dá uma troca muito interessante. Quando a gente é cliente, é diferente. Mas quando a gente está na posição de psicólogo, né, que eu ainda sou estudante, é muito diferente a forma de olhar, de ver. E eu percebo a minha evolução até pelo meu atendimento, que eu falo assim, da importância da terapia que você está falando. Eu falo, meu Deus, se fosse há 6 meses atrás, eu não ia dar conta de pegar esse caso, porque eu estava assim 6 meses atrás. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito despreparada. Mas assim, se eu fosse seguir a clínica, eu iria pela humanista também,
mas também articulando com outras, porque eu percebo que cada abordagem tem uma limitação em uma certa área, que a outra tem a resposta e a que você está no momento não vai conseguir trazer aquilo do outro. Então, assim, eu quero humanista se eu for seguir clínica, porque traz muitas reflexões, permite que a pessoa se ouça, e a gente entende que a pessoa está no caminho de autorrealização, que ela tem esse poder de mudança, que ela é responsável pela mudança dela. Então, eu acredito que essa me encaixa demais. É a que eu escolhi também. Quando eu escolhi você, eu já sabia que você era humanista. Porque, para quem é leigo, realmente não sabe. Acho que o psicólogo tem a mesma linha, né, de É que raciocínio. psicólogo é tudo a mesma coisa, né? E não é, gente. Não Tá? é, é Só pra gente importante até você deixar. falar aí. A gente deixar a deixa aqui que cada psicólogo, assim como o médico, né, tem uma especialidade, tem um ramo da área da psicologia, né, o que a gente chama de abordagem, uma temática ao qual ele vai prestar os seus atendimentos pautando-se nessa abordagem. Então a gente tem aí terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer uma série de reforços, né, e técnicas voltadas ao comportamento direto. Tem a minha, que é existencial humanista, que a base dela, da nossa terapia, é a reflexão falada, né, e de alguma forma sentida em algum momento, não só no processo terapêutico ali, no momento que a pessoa está na terapia. A gente tem Gestalt, psicanálise, né, que é o famoso divã. Sim, A gente tem aí, hoje, a psicologia positiva, que está super em alta. sim. É, São muitas psicodrama. opções. São muitas abordagens diferentes. E aí, quando você E for vão de procurar um acordo até com psicólogo, sim, quando você for a procurar um personalidade, né? psicólogo, é importante você identificar a abordagem para que você se sinta mais à vontade, para que o seu processo terapêutico ele te traga uma evolução e ele te traga um resultado. Aí o Davi deixou aqui para nós a sistêmica, Davi, exatamente. amo Davi. Que Ele bom que falou você que a tá aí, clínica é a Davi. melhor área. Eu também acho. Eu também me identifico com a clínica. E aí, Tamires, fala pra gente um pouquinho como que seria. Não, você já falou, né, um pouquinho de como que seria se você não tivesse nesse processo terapêutico, né? Eu Seria um também, desastre. um Só des- isso. eu também dando meu depoimento, como eu disse, os nossos pacientes acabam que eles são os nossos processos de cura em algum momento. Então você acaba às vezes resbalando ali, seu paciente vem de encontro com aquilo que você tem que curar em você em algum momento ali. Se você não tiver firme e bem preparado, ao que a gente chama de contra-transferência, né? E aí você acaba misturando o que é seu e o que é do outro e vira uma bagunça e deixa de ser profissional e deixa de ser psicoterapia. Então eu acho que esse processo terapêutico, ele é fundamental. A Tamires, ela faz comigo também mentoria de caso clínico, né, para a gente poder analisar juntas o que ela está atendendo, para que ela perceba como que está a condução dela, né, para que ela se oriente o que é para ser melhor falado em determinado momento na terapia, de acordo com aquele caso, com aquele cliente. Então, a mentoria também é muito importante nesse processo, principalmente processo inicial, para que o Totalmente. acadêmico ele perceba o quanto ele está indo, o quanto ele está progredindo, porque a gente tem uma tendência de quando está iniciando assim o atendimento, tive, né, uma sensação de que eu não estava falando nada com nada, de que eu não estava É ajudando isso a mesmo. pessoa de forma alguma. Sabe? Aquela Isso. sensação de nadar, nadar e morrer na praia. Mas não é. Isso se chama angústia terapêutica, né? A angústia do profissional, que é comum. E aí, até você compreender que isso faz parte, você precisa de um profissional para te mostrar esse caminho, né? Você Com precisa certeza. de um profissional para te, opa, não é assim, você está no caminho certo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente falou aí do seu percurso acadêmico, quais que são agora, né, as suas expectativas? Você está no nono período. Como que é a sua perspectiva agora da área? O que que você pretende assim que você formar? Você já tem alguma coisa em mente? Como que tá aí a sua perspectiva para a área? Vou falar, Ana. Deixa eu só dar um beijo aí pro meu pai e minha mãe que tá me assistindo, tá me sentindo global. Eles estão aqui mandando, Fernanda, um beijo para vocês. Obrigada, meus amigos, todos que vieram, que eu convidei. Bom, Ana, eu tô assim muito feliz, porque a gente está vivendo um tempo em que a psicologia já não existe tanto preconceito assim.
E a gente percebe isso no nosso estágio clínico. O nosso estágio clínico abriu tanto os nossos olhos para tantas demandas e coisas importantes que estão acontecendo, que eu vejo assim que agora esse estigma de terapia é coisa de doido não existe mais, tanto assim mais. É assim, eu estou passando por algo que está me atrapalhando, minhas emoções estão desorganizadas, então eu preciso procurar a terapia. Isso me motiva no mercado de trabalho, porque não é uma profissão de doido, é uma profissão que tem um leque enorme, mas eu tenho uma certa, eu volto muito para o lado da área jurídica, eu gosto, eu queria mexer com preso, eu já te falei isso várias vezes, eu fiz, Uhum. eu queria estagiar no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, não aconteceu por causa do coronavírus, mas ainda é algo que queima dentro do meu coração, mexer com pessoas assim, que para a sociedade não existe, né? É um ser invisível, assim. Então Exatamente. eu gostaria muito de mexer com essa área, assim, lidar com também divórcio, com crianças, nessa área judicial, assim, da área jurídica. Então é uma área que me chama atenção. Mas eu não sei te explicar, eu ainda olho para a clínica com um certo amor, assim, tá surgindo alguma coisa, sabe? Eu percebo que algo me chama para a clínica, mas eu ainda estou trabalhando isso. Assim, tem até que levar isso para terapia, porque é uma situação de segurança e insegurança ao mesmo tempo, porque como é novo, surge essa certa insegurança mesmo, né? Porque a gente nunca atendeu, então a gente está tendo que lidar com isso agora. Mas a troca, para mim, foi uma experiência incrível de você criar um vínculo com uma pessoa, ela te falar o que ela está te sentindo, você poder dar um suporte para ela e aquilo surtir efeito. Eu atendi uma moça semana passada e eu ensinei ela umas técnicas e ela falou assim para mim, Tamires, isso mudou a minha vida. Coisa que eu estava precisando assim há bastante tempo. Aquilo ali para mim, Ana, ressoou de uma forma tão maravilhosa, porque eu pensei assim, meu Deus, eu que fui refém das minhas emoções durante uns 10 anos da minha vida, posso hoje dar um suporte para alguém que está passando pela mesma coisa que eu passava. Isso para mim é algo assim maravilhoso, é incrível você conseguir ajudar alguém numa área que você sofria muito, mas que hoje você está curado, que você pode oferecer uma cura através de conhecimento, de técnicas. Então, para mim, o estágio da clínica, que era o que eu tanto temia, que eu trazia para você, né? Eu não quero atender, eu não quero. Hoje está sendo assim, que maravilhoso viver esse processo, que coisa perfeita. Viver a psicologia 100%, estando ali você com o outro, ouvindo ele, tendo empatia. É perfeito. Exatamente. Eu falo que o processo terapêutico, ele é libertador, né? E ele é Sim, libertador tanto para quem, de alguma forma, faz a terapia, quanto para quem está ali do outro lado, para nós, enquanto profissionais. Eu acredito que a gente fez uma escolha voltada muito à quantidade de cura que a gente quer ter ao decorrer da vida, né? Os meus pacientes, eu vejo eles não hoje como um cliente. Eu até gosto ainda de usar essa palavra paciente, porque eu não tenho essa relação tão capitalista com os meus pacientes. Quem me conhece sabe, eu trabalho, né, faço aí a psicoterapia com valores sociais, porque eu acho que a importância é a saúde mental de quem vem em busca do meu cuidado, né? A pessoa está confiando ali a vida dela aos meus ouvidos, né? Tá confiando ali coisas muito significativas dela nas minhas mãos. E aí, o que que eu vou fazer disso? Né? Se eu for pensar para um lado de lucro, eu posso parar de atender, sim, né? com Se eu for certeza. pensar para um lado do quanto eu posso estar ajudando as pessoas com o conhecimento que eu tanto adquiri e que me faz bem, eu continuo. Então, eu acho que dentro das nossas profissões, e eu tô falando de todo mundo que tá aqui, não só do psicólogo, tá? Dentro de todas as profissões, nós precisamos identificar qual que é o significado daquilo que a gente faz, né? O quanto de atenção eu dou àquilo que eu faço, o quanto de amor eu tenho naquilo que eu faço, porque eu acho que o resultado, ele vai vir na mesma proporção daquilo que você dá, né? Daquilo que você Com dedica. certeza. E aí, quando eu falo de profissão como um todo, é desde a manicure, ao gari, ao engenheiro, acho que todo mundo tá ali e tem que ter um propósito dentro da sua profissão.
né? Buscar uma melhora, buscar uma qualificação, talvez aprimorar alguma coisa, alguma técnica, né? Eu sempre venho em busca disso dentro dos meus processos psicoterapêuticos, acompanhando ali a evolução dos meus pacientes como um todo. Então, sempre tem alguma coisinha, sabe, que você percebe que, olha, na próxima eu não posso fazer isso. E aí é Sim, trazer esse significado para as nossas profissões. Você vende, né? Você vende e você sabe que o perfil do seu cliente, ele vai muito mais de acordo com o afeto que ele tem com aquilo que ele vê da sua peça ali, do que você está vendendo, do que com a peça em si. Então, hoje nós sim. precisamos trazer para as nossas profissões a afetividade, a amorosidade. A gente precisa conquistar as pessoas pelo afeto que elas vão ter naquele trabalho que eu estou oferecendo a elas, né? Com E aí certeza, eu Ana. prezo muito por isso, porque eu acho que as pessoas precisam se sentir à vontade com o meu trabalho. E tem também aquelas que não vão ter afinidade com o meu trabalho e tá tudo bem, sabe? E a gente tem a torcida aí para que ela encontre alguém com quem ela tem afinidade e que ela se cure, né? Sim. Muitas vezes eu indico aí para as minhas colegas do Metamorfose coisas que às vezes pacientes que chegam novos que eu não tenho horário, ele não, a gente precisa pensar que o sol brilha para todo mundo e que todo mundo precisa da cura, né? Independente de quem seja, a gente precisa olhar para o ser humano e não para aquela dor, para o tamanho da dor que ele está trazendo. Às vezes é uma coisa, até hoje, tá? Chega para mim na clínica, às vezes, alguns casos que eu falo assim, eu não vou dar conta. E aí estudo, pego, às vezes fica até tarde estudando, consigo, sabe? E Isso é aí maravilhoso. isso é que motiva, sabe? E é isso que você, enquanto estudante, que vai ser profissional, independente da área que você escolher dentro da psicologia, é isso que você precisa afirmar. Dar o seu melhor naquilo que você tem, de acordo com o que você pode fazer para aquilo ser curado, para aquilo ser melhorado. O Davi trouxe aqui, né? Metamorfose tem umas palestras muito bacanas. Então, as Aquele meninas estão dia mudou a nossa vida. eu tô com saudade de fazer presencial, sabe? Eu Agora, Setembro também. Amarelo. As meninas estão fazendo online, né? A Thaís, a Manu, a Nils, elas estão fazendo alguns encontros online. Eu, por conta dos meus projetos aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Mas quem sabe, né? Aí, outubro, novembro, sai algum projeto aí. Oi, Roberta. Seja bem-vinda. A Tamires. agenda tá com a agenda cheia, né, Ana? Tá Tô caindo. maravilhosa. É Eu isso preciso aí. fazer eu quero fazer um presencial assim, triunfal, sabe? Falar de um assunto que todo mundo gosta, uma coisa bem assim. Tá, Mires, para a gente já ir, né, fazendo as considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, né? Como que você percebe hoje? O que que você percebe para sua vida? O que que a psicologia agregou na sua vida enquanto ser humano? O que que você indica para as pessoas que estão aí, que são estudantes, que não são? O que que você falaria para os seus futuros pacientes? Ai, que difícil, Ana. Ó, a psicologia ela tem o maior significado na minha vida, né? Porque eu acredito que foi Deus que me trouxe ela, uma forma que como eu falei, eu era refém das minhas emoções durante muitos anos. Foi assim. E graças a Deus hoje eu estou liberta, posso dizer que eu estou liberta. Tem pontos a melhorar ainda, né? Eu acho que ninguém fica 100% curado, Não. sempre tem uma insegurança, uma ansiedade aqui, alguma coisa a melhorar aqui. Mas a psicologia me trouxe significado, me trouxe propósito, me trouxe entendimento das situações que eu vivia, porque às vezes a gente não tem consciência do que a gente está vivendo, a gente está sobrevivendo, mas não vivendo. Então ela foi, durante todo o meu curso, assim, eu fui percebendo pontos, eu falei, meu Deus, estou vivendo isso, por isso que eu estou assim, então eu tenho que melhorar isso. E aí e o fato de você poder ajudar o outro com a emoção, que eu percebo que a emoção é a nossa fonte de vida. Se eu não estou bem emocionalmente, a minha existência torna um peso. E eu não vivo, eu sobrevivo o tempo todo. Então, assim, isso para mim mudou a minha vida em todos os aspectos, na minha casa, na minha família. Então, a psicologia trouxe o significado mesmo do meu propósito.
Isso mudou muito. Como estudante, para quem está aqui, que eu vi que uma amiga minha nutricionista acabou de formar, muita gente, meus amigos entraram, é estudar mesmo, é o que você disse. É dar o seu melhor, é fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Às vezes você não pode fazer uma especialização porque você não tem dinheiro, ou você não consegue, mas tenta fazer um curso online, veja um preço social, um livro em PDF, porque tudo isso vai construir a gente nessa trajetória. E quando alguém chegar, talvez você vai ter aquela ferramenta que não foi o melhor curso, mas foi aquilo que você leu que trouxe a mudança. É a gente sair da mediocridade. Eu vejo que a gente está muito na mediocridade. Eu tenho falado muito isso Exatamente. com a minha irmã. A gente está muito medíocre. Lê o que você tem para ler, deixa série para depois. Os atores já estão ganhando dinheiro lá. Vai ler alguma coisa que vai trazer um benefício para você, para o outro. Estude, leia. Então, assim, porque no mercado de trabalho, quando chegar um certo momento, vai ser só os melhores. Será que a gente vai estar entre os melhores? Será que eu vou conseguir dar o meu melhor ali, sendo que eu não leio, eu não tenho tempo? Então é a gente tentar mesmo sair dessa escala de mediocridade e tentar ser o melhor ali naquilo que a gente consegue, dentro da oportunidade que a gente tem, né? Quando você me trouxe isso uma vez, que você falou assim, Tamires, que eu estava trazendo todos os problemas para você. Olha, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho isso, não tenho isso. Você falou assim, faça com o que você tem. O que você tem hoje? Você tem essa possibilidade aqui? Então, com essa possibilidade. E hoje eu estou com outra possibilidade dentro daquela que eu estava, porque a gente vai subindo. Então, assim, essas palavras, faça com que você tem hoje, mudou a minha vida. Eu posso te falar que aquele dia lá em fevereiro, que eu te procurei, dezembro do ano passado, que eu te Exatamente. Você procurei, deitadinha no meu divã, lá no outro consultório ainda. chorando, chorando, Ana, eu não sei o que fazer. E você falou: olha, você está com essa possibilidade aqui. Então, trabalha dentro dela, que talvez isso vai mudar a sua vida. Que sua ótica está aqui, ó. Mas aí você foi, tirou as vendas e falou assim: trabalha nisso e hoje eu posso te falar que aquelas palavras ali trouxe outro significado, mudou minha vida. E olha que meu irmão já me falava que aquilo não teve um significado. Mas quando eu estava lá naquele consultório, ouvindo o que você me falou, e eu estava assim ativa na minha mudança, vendo que eu era responsável por trazer aquela mudança sem esperar ninguém, porque eu sou responsável pela minha existência. Não é meu pai, não é minha Sim. mãe, não é meu irmão, sou eu mesmo que tenho a capacidade de mudar. Então aquilo ali mudou tudo para mim. Então meu conselho para quem está aí hoje, faça terapia, que nós somos seres com emoções, independente se você está sofrendo ou não, tenha o autoconhecimento sobre si mesmo e estude, se capacite, ajude pessoas. A minha irmã hoje bebe de uma água de conhecimento tão interessante do que eu pude passar para ela e ela passa para mim, que hoje ela jorra em outras pessoas sem ter profissão alguma, simplesmente porque ela quer ter um conhecimento. Que às vezes a gente atrela o nosso valor, Ana, a uma É um diploma. profissão, Uhum. a um diploma, e não necessariamente você precisa, né? Então, meu conselho é esse, gente. Vamos sair da mediocridade, vamos estudar mesmo, vamos se consultar com a Ana, que é uma excelente profissional, Obrigada. e vamos Eu acho que crescer. é exatamente isso. E assim, a gente fez uma escolha. Acho que quando a gente escolhe uma profissão, é uma escolha. E a gente precisa ser consciente e responsável de que escolhas envolvem renúncias. E aí a gente precisa estar preparado para lidar com aquilo que a gente tem que renunciar em nome da nossa escolha. A psicologia foi uma escolha na nossa vida. Eu só vi coisas boas aqui enquanto você falava. Eu senti o amor na palavra das pessoas que estavam aqui. O quanto elas estão aí conscientes da sua mudança. E eu acho que isso é muito positivo. Você está no caminho certo, como eu sempre falei, né? Você tem se dedicado a você. E isso faz toda a diferença. Acho que todo mundo é capaz. Igual você falou, uma coisa muito importante e que eu que venho de uma família humilde, eu sei o quanto isso tem importância, sabe? Que você não é o seu diploma, você não é as suas qualificações, você não é o seu cargo, mas você é aquilo que você faz. Então, Exato. independente de você ter uma profissão, independente de você ter um cargo, faça, né? Eu acho que o propósito da terapia, no fundo, é esse, te fazer sentir quem você é para que você se olhe com os olhos da verdade, né? Com os olhos de reconhecimento, com os olhos existenciais para a vida. E quando a gente entra em um processo terapêutico, igual eu sempre falo para os meus pacientes, se tratando de processo, não é reto. O negócio não é lindo, não é dói.
Não, né? O processo dói. E aí, quando a gente se dispõe a passar por essa dor, que eu falo que é a dor da liberdade de ser quem a gente começa a identificar a vida como nossa. Né? A gente começa a colocar propósitos na nossa vida e as coisas começam a acontecer. Você já tinha esse desejo de mexer com as suas bijuterias e aí precisou de uma palavra minha para que você acordasse. despertasse. Isso eu Então, falo, é o desperta que eu também. falo. O processo, a psicoterapia é o despertar. E aí, é só quem está realmente aberto para esse despertar, para viver isso, né? Eu, enquanto profissional, eu trabalho muito, as pessoas às vezes até me criticam, né? Nossa, você trabalha muito, você fica muitas horas dedicada à psicologia, mas eu não vejo mais a psicologia como um trabalho, para mim é uma realização. Sabe? Eu me sinto feliz em poder ajudar as pessoas e mais feliz ainda quando eu consigo me ajudar dentro da psicologia. Então, eu acho que é esse o propósito em todas as profissões, para todas as pessoas que estão aqui, independente de ser psicólogo ou não, dedique a sua profissão, aprenda a ver o significado dela na vida das pessoas, conheça com os olhos do amor aquilo que você faz, né? E primeiramente se conheça com os olhos do amor. Eu acho que quando a gente dedica amor primeiramente a gente, por onde a gente passa, a gente também está dedicando um pouquinho desse amor. Com É, certeza. era. Oi? Com certeza. Eu acho que era isso que eu queria trazer essa mensagem. A Tamires, ela trouxe aqui para nós a importância desse processo psicoterapêutico que mudou, né, a percepção dela enquanto vida, enquanto ser humano. E gostaria muito que as pessoas tivessem esse norte, né, de que a psicoterapia é para quem tem emoção. Então, independente se você Isso. tá bem, se você tá ruim, você vive, você precisa talvez aí reconhecer algumas coisas, identificar outras, melhorar outras, né? E aí o processo terapêutico ele está aberto para você vir viver isso, né? Vir se olhar com compaixão, trocar autocrítica, trocar autocobrança, que hoje a gente vive uma sociedade que nos impõe muito e às vezes a gente acaba entrando nesses padrões sociais como uma forma de fazer parte de um todo e a gente acaba anulando quem a gente é. Então, viva, né? Se desperte. Eu acho que era Com esse aí o certeza. intuito dessa live hoje, mostrar para as pessoas a nossa importância na vida delas. Pode fazer suas Vivam com considerações finais, qualidade, tá? né, gente? É viver com qualidade, Exatamente. não sobreviver. É você despertar mesmo, perceber as suas emoções. Eu percebo na clínica, e a Ana muito mais do que eu, que muitas vezes as pessoas estão só sobrevivendo, não estão tendo uma qualidade de vida, né? Então a terapia vai te proporcionar uma qualidade de vida, porque você vai ter um emocional bem trabalhado, organizado, vai organizar suas ideias. Então, se você não tiver dinheiro para fazer terapia, tenha valores sociais, tem as Sim, faculdades com clínicas, escolas aí. Então, assim, tem a possibilidade hoje de viver essa realidade, né? De você fazer um tratamento terapêutico, muitas vezes sem desembolsar muito dinheiro. Então, façam exatamente. terapia, gente. Mensagem do dia. Eu acho que a gente tem que ver possibilidade nas nossas adversidades. Igual um momento de pandemia, Isso. eu consegui ressignificar muita coisa. E acho que muitas pessoas também conseguiram ressignificar. Quando a gente olha a possibilidade no nosso caminho, as coisas fluem, as coisas acontecem e a Com gente certeza. evolui. Então, eu acho que é isso, nosso recado. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, a Eu Fê, também. super ativa. Muito obrigada pelas palavras, a todo mundo que nos acompanhou. Eu acho que é isso que dá o fôlego da vida para a gente prosseguir o trabalho. Eu sempre falo muito, agradeço muitas pessoas que estão me acompanhando aqui, porque eu vejo as coisas acontecerem a partir daqui, né? Às vezes eu não consigo ver todo mundo pessoalmente, mas eu me acabo me apegando aqui. Então, sintam-se sempre à vontade para deixar sugestão, para participar, para interagir. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, porque o meu trabalho depende de vocês também. Tá, Miri? Quero te agradecer pela confiança de sempre por ver você voar tão alto, isso já me encanta profundamente. Isso já me motiva muito, por você ter confiado aspectos importantes da sua vida na minha mão
e assim, a gente juntas ter construído um processo bonito disso. Então, eu quero te Sim. agradecer muito pela confiança e por esse momento. Ah, né? Eu que agradeço. Eu sempre te falo que foi Deus que colocou você na minha trajetória. Eu orei muito, falei, Senhor, eu quero uma psicóloga que vai me ajudar, assim, e eu te encontrei. Então, assim, Deus me deu a oportunidade de encontrar esse diamante que é você. Ah, E eu gente. sempre amo apoiar você, seu trabalho. Eu te indico para todo mundo que eu posso, porque realmente você é um excelente profissional. Então, eu desejo para você muito sucesso mesmo, muito trabalho, porque você é excelente. Isso é um traço de Jesus na sua vida, Ah, a que bom. excelência. Fico Então, feliz eu fico demais, muito feliz gente. de estar Você é aqui sempre muito honrada. bem-vindo aqui, tá? Na hora que você formar, eu quero outra live pra gente poder bater um papo legal aí. Gente, muito Ai, obrigada. obrigada. Fiquem em paz. Bom final de semana. Curtam a Tatá, curtam as bijuterias dela, que são lindas. Eu sou cliente também. E Obrigada. estejam aqui também presentes. Curtam meu trabalho, participem aí, tá? Obrigada. Beijo, obrigada Beijo, a todos. gente.